Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da proposta do Trump de abolir o MEC deles lá, o Department of Education, o Departamento de Educação, que é o equivalente ao MEC deles lá nos Estados Unidos. O Trump está propondo abolir totalmente o MEC lá, né? Será que é uma boa ideia isso? É lógico que o pessoal da esquerda já está gritando que não, que o Trump quer acabar com a educação, porque a educação é muito importante, educação não sei o que lá. Eu também acho que a educação é muito importante, a educação é importante demais para ficar na mão de político, né? E eliminar o Departamento de Educação não é acabar com a educação pública americana, é apenas acabar com esse órgão central que a gente vai ver aqui tem um monte de problemas que, aliás, são muito parecidos com os problemas do MEC no Brasil, né? Vamos entender esse caso aqui, a ideia do Trump para lá, e será que isso seria aplicável ao Brasil? Será que seria uma boa ideia aqui no Brasil? Essa notícia foi sugerida por Grande Filtro da Onda 19 do Paradoxo Marçal, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Enfim, o Trump prometeu eliminar o Departamento de Educação, eliminar o MEC, acabar com o MEC. Eu acho uma coisa ótima, porque o MEC aqui no Brasil também, ele parte desse princípio errado de que a centralização é uma coisa boa. Que se você centralizar as ações, você consegue coordenar, ter mais eficiência na alocação de recursos e coisa e tal. Só que o pessoal esquece que a centralização de informações, da centralização de decisões, acaba gerando ineficiências. Por quê? Porque não tem como uma pessoa ter todas as informações sobre tudo o que está acontecendo em todas as escolas do Brasil. E esse custo, né, esse custo da centralização, que já era grande no passado, a gente sabe que o MEC tem falhado com a educação brasileira, é só você ver os índices da educação pública brasileira, a tragédia que eles são, né? Então, olha o índice PISA. Se você pegar as escolas privadas que estão no livre mercado, que disputam o livre mercado, que os pais olham para as escolas e falam, vou botar meu filho nessa escola aqui porque eu sei que essa escola é boa. O filho da fulana estudou nessa escola aqui, não se deu bem não gostou não vou botar meu filho nessa escola não, vou botar nessa outra aqui. Livre mercado, essa é a forma correta de organizar a educação, não pelo planejamento central com o Ministério da Educação. O planejamento central já era errado antes, e a prova estão os números, como eu falei. Se você pegar os números do teste PISA das escolas privadas brasileiras, estão equiparáveis aos europeus, aos americanos, a nível de primeiro mundo, né? Um pouco abaixo, mas está comparável, está ali tá disputando, está na disputa. Se você pega as escolas públicas, meu amigo, é uma tragédia completa, está lá embaixo os índices. E por quê? Não é porque tem pouco dinheiro, não. O Brasil gasta muito dinheiro com a educação pública. O problema é justamente as ineficiências nesse processo. É o que eu falo, o pessoal olha para essa coisa de planejamento centralizado e acha que é uma maravilha. Não vamos resolver o problema centralizando o planejamento, isso já era errado antes. Agora, com a informação descentralizada e distribuída, isso se torna cada dia mais ineficiente o planejamento centralizado e se torna mais eficiente o livre mercado, a escolha livre dos pais, né? Então, sim, eu acho que a gente ganharia muito se acabasse com o MEC. O MEC é um absurdo, não deveria existir esse tipo de coisa. Cada escola deveria adotar o seu programa como quiser, não deveria ter um programa global brasileiro, isso é uma besteira. As necessidades de aprendizado de uma tribo indígena no Amazonas e das crianças da favela no Rio de Janeiro são completamente diferentes, então não tem que ter uma estrutura única de organização na escola, cada escola escolhe a sua e o livre mercado faz a seleção. Ah, mas vai ter escola que vai escolher um monte de coisa errada, só matéria de teoria crítica racial, identidade de gênero e não sei o que lá, e coisa e tal. Vai ter, você não bota o seu filho lá, bota um filho na outra. Então, ou seja, você resolve o problema pelo livre mercado. Essa é a maneira correta de fazer a coisa, né? As escolas que tiverem programas ruins vão acabar sendo afastadas naturalmente do processo, porque ninguém vai querer botar o filho ali. As escolas que tiverem bons programas, que formem as crianças com as capacidades, com os skills que são realmente necessários naquela área, vão acabar crescendo, vão acabar tendo mais importância no final das contas. Então, eu acho que esse é o caminho. Tem que ter escola, tem que ser tudo privado e usar voucher para os alunos. Ou seja, o governo paga para o aluno, as escolas são todas privadas, cada uma decide o que vai fazer. Eu não estou falando nem em descentralizar do governo federal para os estados, não. Eu acho que isso também não deve ser assim, não. Deve ser a nível de escola. Cada escola decide o que fazer. Vai ter confusão na hora de ter transferência de aluno de escola? Vai ter, porque como são programas diferentes, pode ser que o aluno perca alguma matéria e coisa e tal, tenha alguma dificuldade aí.
Mas isso daí é o mínimo do mínimo, porque são poucos alunos que fazem transferência. Você não pode penalizar o grosso dos alunos por aqueles que fazem transferência entre escolas. Então tem que ter cada um o seu programa, esquece esse negócio de centralização, de planejamento central. Isso só piora a situação no final das contas, né? Enfim, lá nos Estados Unidos, o problema deles é menos pior do que aqui no Brasil, tá? Porque lá, pelo menos, o MEC deles, lá o Departamento de Educação, não se mete na questão básica de currículo, de matérias, esse tipo de coisa. Não, eles não se metem nisso lá. Isso fica de competência dos estados lá nos Estados Unidos. Lá eles sempre tiveram já um pouco mais de descentralização que a gente. Não é à toa que eles são mais ricos que a gente, é porque são mais descentralizados, confiam mais no livre mercado, entendem melhor que essa ideia, essa ilusão de que centralizar você consegue fazer a coisa melhor. É só isso, uma ilusão. Então, o Departamento de Educação lá ainda é muito menor. Ele foi criado, se não me engano, em 1979, né, pelo Jimmy Carter, que foi um outro presidente terrível, democrata, que teve lá nos Estados Unidos. Ninguém gostou do Jimmy Carter. Ele foi o cara que começou com esse papo de ambientalismo e não sei o que lá, cheio de ideias esquerdistas, ficou só 4 anos no governo, não conseguiu se reeleger. Ninguém gosta do Jimmy Carter. Mas enfim, ele foi o cara que criou o Departamento de Educação lá nos Estados Unidos. O Departamento de Educação nos Estados Unidos, o objetivo dele apenas é diminuir desigualdades. Então ele não entra nessa questão de currículo, de pedagogia, de como é que vai ser as aulas, nada disso. Isso tudo é decidido nos estados lá nos Estados Unidos. O que ele faz é, em determinados estados, ele dá dinheiro para subsidiar escolas em lugares mais pobres, lugares que não têm uma boa estrutura para ter uma escola, então a escola seria deficitária ali, então ele banca com dinheiro, ele só faz isso. Isso é apenas o que o Departamento de Educação faz lá nos Estados Unidos. Ele tem uma série de programas para escolas, para pessoas com dificuldade ou para grupos marginalizados, pessoas muito pobres, e aí ele dá dinheiro para os estados, para escolas nesses locais, né? É só isso. Repara que é muito menos do que o MEC, né? O MEC faz isso também, mas faz muito mais. O MEC se mete com currículo, se mete como é que a aula vai ser dada, se mete em avaliação e não sei o que lá. Umas besteiras completas que não faz sentido nenhum isso ser feito de forma centralizada. Essa ilusão de que centralização de comando, que uniformização de coisas, que é uma coisa positiva. Não é. Isso é motor para gerar ineficiência. Isso gera ineficiência em um monte de lugar. É por isso que a escola pública no Brasil é tão ruim, porque justamente é uma fábrica de gerar injustiça, de gerar ineficiência, né? Enfim, então lá nos Estados Unidos, que ele quer muito menos do que isso, mas não tem ilusões, tá? Também tem uma certa força o Departamento de Educação Federal lá, por quê? Porque, meu amigo, quem tem o dinheiro tem o poder, cara. Então o Departamento de Educação tem vários desses programas que falam sobre, né, para dar dinheiro para o Estado para ajudar não sei o que lá, e aí exige que o Estado tenha tal coisa na matéria, tem que ter tal tipo de matéria, tem que ter teoria crítica racial, tem que ter educação sexual e não sei o que lá. Então você já acaba tendo esse tipo de direcionamento através do envio de dinheiro. Embora eles não tenham o poder de designar qual vai ser o programa das escolas, eles acabam, como eles têm a grana, eles acabam tendo o poder para ter uma influência muito significativa em alguns lugares lá nos Estados Unidos, né? E aí o Trump quer eliminar esse Departamento de Educação, quer acabar com isso. E quer fazer a chamada escolha livre, né? Free choice de escolas, né? Como é que funciona isso? Lá nos Estados Unidos, tal como aqui, você tem a educação privada, que é mais cara, é paga pelas pessoas, as pessoas podem escolher e botar os seus filhos onde quiser. A diferença é que lá nos Estados Unidos a educação pública geralmente é de boa qualidade, então muitos pais, mesmo pessoas com mais dinheiro lá nos Estados Unidos, escolhem botar os filhos na escola pública. É lógico que varia um pouco de estado para estado e coisa tal, de cidade para cidade, mas tipicamente é muito melhor que no Brasil. E qual que é o problema? Lá, tal como no Brasil, você não pode escolher para qual escola pública que você vai. A escola privada você pode. A escola privada, você paga ela, você bota onde você quiser. Agora, a escola pública, se você quer botar o seu filho na escola pública, ele vai entrar lá numa fila e vai ser designado para uma escola e você não tem escolha sobre qual escola que ele vai estudar. Isso é um problema. Por quê? Porque isso leva à ineficiência, né? Você leva a clientela cativa. Aquela escola ela vai ter clientes, vai ter alunos, mesmo que seja uma bosta de escola. Isso é que está na raiz do problema todo, da ineficiência toda, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então ele está falando aqui, tem uma explicação aqui de como é que ele pretende, olha só, ele está dizendo aqui que ele quer assaltar
a lacração com a mudança na educação e coisa e tal, é muito menos do que isso. Tá? O que ele quer fazer é justamente aqui, ó, ele quer eliminar o Departamento de Educação, ou seja, não teria mais esses programas de ajuda, porque segundo ele isso só atrapalha, não ajuda nada, e ele quer fazer a Universal School Choice, escolha de escola universal, ou seja, os pais podem escolher as escolas que eles vão botar os filhos em qualquer lugar, mesmo na escola pública. Isso daí é um problema porque, primeiro, que problema que isso aí resolve? Isso resolve o problema de justamente trazer concorrência para as escolas. As escolas passam a querer fazer um bom programa, a dar boas aulas, porque elas querem que os alunos vão para aquela escola. Ao contrário, né? Hoje não tem esse problema. Hoje o professor pode ser um bosta, o professor pode não dar uma aula merda. Eu sei que muitos professores se esforçam, professores, mesmo funcionários públicos, correm atrás de dar boas aulas e coisa e tal, mas a verdade é que o incentivo não é esse, porque o aluno vai estar ali mesmo, ou seja, o aluno não escolhe. Então, ou seja, a ideia dele poder escolher qual é a escola dá justamente aquela medida do livre mercado, da descentralização da coisa. Isso daqui, particularmente, eu acho muito bom. A questão da extinção do Departamento de Educação lá nos Estados Unidos, eu não sei se faz tanta diferença, porque como eu falei para vocês, meio que ele não é tão poderoso quanto é o MEC no Brasil. No Brasil devia acabar com o MEC. Um absurdo esse negócio de Brasília dizer qual vai ser o currículo que a escola vai estudar lá no Amazonas, no Rio de Janeiro. Caramba, não, deixa para as pessoas decidirem lá, deixa para o dono da escola decidir qual vai ser o programa que ele vai aplicar lá. E se for um programa ruim, os pais não vão colocar os filhos na escola e pronto. E como é que você controla isso? Livre mercado. Dá o voucher. Em última análise, a escolha livre seria isso, né? O governo, ao invés de designar uma escola pública para o seu filho, se você quiser que o seu filho estude, você vai receber esse voucher do governo e você escolhe qual escola que você vai botar o seu filho. Né? Aquele voucher vai pagar aquela escola e a escola passa a ter um incentivo de dar uma boa educação, de realmente ensinar o seu filho as coisas que ele precisa, porque daí ela vai ser escolhida por mais pessoas, vai receber mais vouchers, vai receber mais dinheiro. No final das contas, essa é a coisa. O que eles temem aqui, o que a esquerda teme aqui, é a privatização completa do sistema, porque no final das contas é isso que acontece, né? Cada escola passa a ser uma unidade de negócio que tem um orçamento para gerenciar e decisões para tomar, para se posicionar no mercado. Algumas escolas vão crescer, aquelas que tiverem melhor adesão dos alunos, outras vão diminuir, e o pessoal acha isso ruim. Eu não sei por que, isso é ótimo. É isso que faz as escolas privadas serem tão boas, porque as escolas privadas têm que dar uma boa educação, senão ninguém bota aluno lá, e aí a escola vai à falência. É isso que garante. Essa escolha entre a decisão centralizada, de fazer um MEC, não vamos fazer um MEC, a gente toma as melhores decisões para o Brasil inteiro aqui, você começa a ter um monte de ineficiência no processo, começa a gerar o problema que a gente vê agora. Não tem incentivo para o professor dar uma boa aula, não tem incentivo para a escola realmente atender a necessidade do aluno, porque ela não vai ganhar nada mais com isso, né? E, por outro lado, você tendo o livre mercado, o livre mercado resolve. E veja, isso já era uma realidade há tempos atrás. Agora, com a informação descentralizada e distribuída, isso é mais importante ainda. Eu acho que no Brasil a gente tinha que começar a falar seriamente em acabar com o MEC também. É muito importante privatizar o MEC inteiro, todas as universidades, e privatizar o SUS também. E da mesma forma, fazer um sistema de voucher. Eu não estou dizendo que o governo não precise dar educação para as pessoas pobres, ou não precisa dar saúde para pessoas pobres, mas dá voucher. Essa pessoa pobre, ou seja, na educação, ela vai receber um voucher de educação para os filhos, na saúde vai receber um plano de saúde pago pelo governo, um plano de saúde que aí ela vai no médico que ela quiser, vai no hospital que ela quiser, vai ter os hospitais credenciados e coisa e tal. Muito melhor dessa forma. É assim que funciona, no caso do SUS, é assim que funciona na Coreia do Sul. O caso de escolha livre e universal, isso pode funcionar, já tem vários lugares que funciona assim e é muito bom também. A pessoa escolhe para qual escola ela vai. É muito melhor porque garante uma boa educação. É isso que vai levar a educação do Brasil de sair dessa marasmo que está aí dos últimos lugares do PISA. Não é mais dinheiro, é competição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.